Bom, terminar. Então, vamos terminar essa aula importantíssima aí de teoria do conhecimento. E depois que a gente fez essa tabelinha aqui com os empiristas, eu gostaria de mostrar para vocês dois exercícios, tá? Para a gente fechar. Todas as ideias derivam da sensação ou reflexão. Suponhamos que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias, tá? Como ela será suprida? De onde apreende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Então vamos ver aí o que John Locke vai dizer, o famoso ensaio acerca do entendimento humano. Para John Locke, embora nosso conhecimento se origine na experiência, nem todo ele deriva da experiência. No entendimento existem ideias inatas. Gente, ideias inatas são rejeitadas pelos empiristas, tá? Então, sai fora disso. Vai lá, ideia inata, Descartes, Agostinho, Platão. Como seguidor de Descartes, ele é um crítico de Descartes, tá? John Locke é o iniciador da teoria do conhecimento em sentido estrito, pois se propôs, no ensaio acerca do entendimento humano, a investigar explicitamente a natureza, a origem e o alcance do conhecimento humano. Sim, isso torna ele próximo a Kant, que a gente vai ver agora nessa discussão. Para John Locke, todo o nosso conhecimento provém... Então, deixa eu só... Desculpa aqui, ó, só para a gente não se perder. Para John Locke, todo o nosso conhecimento provém e se fundamenta na experiência. As impressões formam as ideias simples. A reflexão sobre as ideias simples, ao combiná-las, formam ideias complexas, como substância, Deus, alma e etc. Aqui tem um ponto que eu também preciso colocar para vocês. Embora John Locke não acreditasse em ideias inatas, John Locke vai falar na existência de Deus. Tá? Então, isso, de fato, é verdadeiro. E aqui eles poderiam ter colocado outros exemplos, tá? Dificultou colocando essa questão de Deus. Você deve lembrar, na aula do contratualismo, que eu falei para vocês em Deus e em John Locke. John Locke distingue as qualidades do objeto em primárias, solidez, extensão, movimento, que a gente viu agora há pouco, e secundárias, cor, odor, sabor, etc. As primeiras existem realmente nas coisas, né? São imanentes. As segundas são relativas e subjetivas, porque elas vão depender de quê? Vão depender do indivíduo, tá? Do contato que ele tem com um objeto. Aqui uma questão de Dale de Hume, uma questão da UEL. Só deixa eu diminuir ela aqui um pouquinho, para ela caber tudo aqui. Uma questão da UEL interessante. Ó. Certamente temos aqui ao menos uma proposição bem inteligível, se não uma verdade, quando afirmamos que, depois da conjunção constante de dois objetos, por exemplo, calor e chama, peso e solidez, unicamente o costume nos determina a esperar um devido ao aparecimento do outro. Parece que esta hipótese é a única que explica a dificuldade que temos de, em 1000 casos, tirar uma conclusão que não somos capazes de tirar de um só caso. Olha aí, o hábito. Olha aí a repetição, a experiência. Que não se discrepa em nenhum aspecto dos outros. A razão não é capaz de semelhante variação. Tá vendo? A experiência é superior à razão. As conclusões tiradas por ela, ao considerar um círculo, são as mesmas que formaria examinando todos os círculos do universo. Mas ninguém, visto somente um corpo se mover depois de ter sido impulsionado por outro, poderia inferir que todos os demais corpos se moveriam depois de receber impulso igual. Portanto, todas as inferências tiradas da experiência são efeitos do costume e não do raciocínio. Então, as minhas ideias, a ideia de causa e efeito é proveniente de onde? É proveniente da experiência. Então, com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de David Hume, o que é correto afirmar? A razão é incapaz de demonstrar posições matemáticas? Ela é, isso cabe a ela. Tá? Hume defende que todo tipo de conhecimento matemático ou experimental é obtido mediante o uso da razão? Tá? Não é todo. Também vem da onde? Também vem da experiência. É necessário examinar um grande número de círculos para se poder concluir, por exemplo, que a área de um círculo qualquer é igual a π multiplicado pelo quadrado do raio desse círculo. Então, Hume é um matemático.
Hume pode ser classificado como um filósofo cético, tá? Correto. No sentido de que ele defende a impossibilidade de obter qualquer tipo de conhecimento com base na razão. Está errado. Nós já vimos que a razão é o aspecto matemático, geométrico, algébrico e aritmético. Segundo Hume, somente o costume e não a razão pode ser apontado como sendo responsável pelas conclusões acerca da relação de causa e efeito, às quais as pessoas chegam com base na experiência. Perfeito! É isso. É justamente o costume que vai criar na minha mente as ideias de causa e efeito. Visto isso, o que a gente vai ter que entender? Olha só. O senhor Immanuel Kant é o cara que vai fechar esse debate. Tá? Então, vamos dizer que Kant é o cara que determina o conhecimento ali moderno, é o cara que vai fechar a discussão da modernidade. Primeira coisa em Kant, galera. Olha só. Para Kant, iluminismo é o esclarecimento. Então, veja, aquilo que você aprende sobre o iluminismo na parte da história, de século das luzes, foi muito bem fundamentado pelo Kant. Kant vai dizer que o iluminismo retirou o homem da minoridade, levando-o para o esclarecimento. O que é isso? Deu ao indivíduo a capacidade racional para ele pensar por si só. A partir de agora, eu consolidei todas aquelas características do Renascimento, racionalismo, observação. Vimos que a ciência se fortaleceu muito com esses filósofos, com Descartes, com Newton, com Copérnico, com Bacon. E agora, eu posso saber por mim mesmo. Eu sou suficientemente racional para explicar as coisas por mim mesmo. Eu sou autônomo. Isso é ser esclarecido. Eu não preciso mais da igreja. Eu não preciso mais do Estado absolutista. Eu posso saber de maneira autônoma. Aí Kant vai dizer, sapere aude, ouse saber, supere a preguiça, supere a covardia, faça juízo do seu próprio conhecimento. Você vai pegar isso e vai pensar que a primeira fase do Kant, da vida dele, foi essa. Foi uma fase iluminista, pré-crítica. Tá? Isso foi importante, só que não torna Kant um filósofo revolucionário. O que tornou Kant um filósofo revolucionário? O que tornou Kant um filósofo revolucionário foi a crítica que ele fez ao conhecimento. Tá? Olha só. Após ler Hume, Kant realizou uma crítica às nossas capacidades de conhecimento, principalmente a razão. Tá? Realizando um exame rigoroso do que ela pode e não pode conhecer. Então, veja, os grandes livros de Kant são chamados de críticas. Crítica da razão pura, crítica da razão prática. E o Kant, ele realiza uma crítica à razão, mas ele também realiza uma crítica à experiência. Por quê? Porque ele leu David Hume. E tem uma frase que é incrível, né? Hume me fez despertar do sono dogmático. Antes de Hume, Kant acreditava que só a razão bastaria. Só a razão nos levaria ao conhecimento. Quando ele lê Hume, o que ele percebe? Opa! O conhecimento pode começar pela experiência, e a razão tem limites. E aí, o que ele faz? Ele faz uma conciliação entre razão e sentidos. Esse é o grande lance de Kant. Kant analisa o conhecimento racional de Descartes, analisa o conhecimento dos empiristas, e ele faz uma crítica mostrando o que cada um pode, e faz o quê? Faz uma conciliação entre eles. Tá? Isso é legal, olha só. Kant mostrou que o conhecimento racional é a priori, analítico, afirmativo, universal, necessário, de identidade entre o sujeito e o predicado. Tá?
exemplo, quadrado, tá? Por exemplo, quando eu analiso a razão, olha essa frase, né? O quadrado tem 4 lados iguais. É uma frase afirmativa que eu não posso negar, necessário, necessariamente o quadrado tem 4 lados iguais. Ela é universal em todas as condições, ele tem 4 lados iguais, tá? E o sujeito é o quadrado e o predicado, o sujeito é o quadrado e o predicado é 4 lados iguais. E são idênticos. Esse é o juiz da razão, tá? Ele vai ser chamado de a priori ou analítico. A priori é aquilo que vem antes, tá? Então, esse é o juiz da lógica. No caso, o conhecimento empírico, ele é a posteriori sintético, tá? Não sendo afirmativo, universal, necessário, sem identidade do sujeito e o predicado, tá? É ampliativo. Por exemplo, o quadrado é azul. Dá para você perceber aqui no Locke, né? Então, azul seria uma qualidade secundária. Como é que eu sei que o quadrado é azul? Bom, eu vi ele. Eu usei na minha experiência. Então, veja, nem sempre o quadrado vai ser azul, né? Não necessariamente o quadrado vai ser azul. Então, o sujeito é quadrado, o predicado é azul, são diferentes, e são o juízo ampliativo. Então, o que o Kant mostrou? Ele mostrou o que é da razão e o que é da experiência. Quando ele faz isso, o que vai acabar acontecendo? Kant realizou uma conciliação entre sentidos e razão, criando um juízo sintético a priori. Tá? Vamos fazer essa conciliação. Então, o que o Kant vai dizer? Que o conhecimento se inicia pela experiência, e ele aprende isso com o David Hume, e é levado para onde? É levado para a nossa mente. É levado para a nossa consciência, que vai elaborar aquilo que os nossos sentidos nos deram. Então, olha que interessante. Vou colocar aqui para vocês. Ó. Uma observação. Isso aqui caiu na UEL, tá? Kant, o conhecimento é determinado pelo tempo e pelo espaço. Quais são a priori, tá? Isso aqui é legal. Tempo e espaço são juízos a priori, ou seja, são criados pela razão, na visão do Kant. Tá? Eu sempre brinco sobre isso em aula. Seria o equivalente, né? Se eu apagasse aqui, não tivesse uma escuridão total, continuaria sobrevivendo o quê? A razão. A gente continuaria pensando. E a nossa razão tentaria definir aqui o que é o tempo e o que é o espaço. Tá? Então, tempo e espaço são conceitos a priori. Então, todo conhecimento vai ser definido por eles. Pelo tempo e pelo espaço. Com isso, nós vamos chegar a uma conclusão muito importante. Bom, vamos fazer essa definição, que eu acho que é bem bacana dentro desse debate. Olha só. Vamos pensar. Para Kant, os objetos do nosso conhecimento devem conformar-se à nossa estrutura cognitiva. Toda representação do mundo é subjetiva, tá? O conhecimento de um objeto é determinado
pelo sujeito, tá? Regulado, limitado, não está em sua essência, tá? Eu vou colocar aqui, ó, em si, número ou nômeno, tá? Logo, pode ser conhecido somente em sua aparência. Fenômeno, tá? Para mim. Portanto, a metafísica é especulativa, viável, não podendo ser alcançada. Tá. Fiz essa definição aqui para a gente entender uma coisa. O Kant vai perguntar o seguinte, olha, vamos juntar razão e empirismo e vamos ver o que a gente consegue conhecer. Depois que ele definiu o que é da razão e da experiência, a gente viu a priori e a posterior, a gente vai juntar. Será que eu posso conhecer a essência, tá? Seria aí um em si, um númeno, ou nômeno, como você quiser chamar, tá? Ou será que eu consigo conhecer a aparência, o fenômeno, para mim? Se você fizer uma relação disso com Platão, a essência, ela é o mundo das ideias. A aparência é o mundo das coisas. Tá? Então, será que, por exemplo, eu tenho um copo aqui. Será que eu consigo alcançar a essência desse copo ou será que eu vou conhecer somente a aparência do copo? Vamos imaginar que nós estivéssemos na sala de aula, eu faria com vocês uma experiência que eu sempre faço. Eu estou com o meu celular aqui e eu vou tirar uma foto do copo que está aqui ao meu lado. Tá? Aí, ó. Tirei uma foto do copo. Isso aqui é a foto do copo. Tá? É o copo para mim. Então, o que acontece? Se o conhecimento é determinado pelo tempo e pelo espaço, eu estou aqui no tempo de hoje. Tá? E hoje é dia 7 de agosto de 2020. Tá? O conhecimento que eu tenho desse copo está aqui nesse meu tempo e no meu espaço, no local onde eu estou. Se nós estivéssemos numa sala de aula, tá? E nós tirássemos 30 fotos desse copo, as 30 fotos seriam diferentes. O que isso significa? É uma maneira alegórica de mostrar que o conhecimento é só da aparência. Por quê? Porque nós podemos estar dentro de um mesmo tempo, hoje. Imaginar que nós estivéssemos dentro desse mesmo tempo, tá? No dia 7 de agosto. Mas nós estaríamos em espaços diferentes. Por isso que, ao buscar o conhecimento do copo, o conhecimento da educação, da política, da economia, de qualquer coisa da realidade, eu só posso conhecer o quê? A sua aparência. Eu sou um sujeito limitado, tá? E tudo é determinado pelo tempo e pelo espaço. Nós estamos no mesmo tempo em espaços diferentes. Ou então, no ano que vem, o conhecimento vai ser diferente. Por isso que o conhecimento é relativo, na visão de Kant. Por isso que ele é subjetivo. E, além disso, por que é uma revolução copernicana? Porque quando a gente estudou na Revolução Científica, o que o Copérnico faz? Ele tira a Terra do centro do universo e vai colocar o Sol. Tá? E a Terra orbitando, girando em torno do próprio eixo. Tá? Quando nós tínhamos os racionalistas, como Descartes, eles colocavam o quê? A razão no centro. A razão sendo o principal aí, ator do conhecimento. Os empiristas colocavam as experiências. O que o Descartes falou? Está errado. Nós vamos colocar o conhecimento no centro. E a razão e a experiência contribuindo para a produção desse conhecimento. Numa interdependência. Então, olha só, o conhecimento não está aqui no objeto. Se ele estivesse aqui no objeto, seria um empirismo. E ele não está no indivíduo, no sujeito. Ele está na relação que o indivíduo, que o sujeito, estabelece com o objeto. Por isso que eu posso dizer, o copo é um pouco maior, é menor, né? O copo é grande, é pequeno. O copo é branco, o copo é bege, o copo é cinza. Essa relação de interdependência, tá? Em que o sujeito vai dar o sentido ao objeto, vai mostrar que o conhecimento ele é do fenômeno, não é somente da aparência. O conhecimento é determinado por mim e por cada um de vocês. Sabendo que eu sou um sujeito limitado, eu sou um sujeito
regulado, tá? Daí vem a crítica que o Kant faz à própria razão e à experiência. Então, isso é muito importante. Então, o conhecimento está na relação que eu estabeleço com o objeto. Kant vai chamar isso de transcendental, de revolução copernicana, de criticismo, pela crítica que ele faz. Tá? E daí vem o aprendizado com o Hume, né? Então, beleza. Dá para a gente chegar à conclusão sobre Deus, sobre alma, sobre uma liberdade natural do ser humano? Então, cabe à filosofia estudar esses temas? Qual é a resposta de Kant? Não. E esses temas são da metafísica. E por que não cabe à filosofia? Porque eles extrapolam a experiência. Se eu não posso sentir, eu também não posso criar na minha mente algo. Então, essas ideias, elas não cabem à filosofia. Ah, então Deus não existe? Aí é outra história. Aí cabe a outra área estudar, não a filosofia. Então, a alma não existe? Não cabe à filosofia. Por isso que o Josten Gardner, no Mundo de Sofia, vai dizer que o Kant salvou Deus, porque que ele vai dizer que a filosofia não cabe à filosofia, mas não quer dizer que não existe, até porque o Kant era cristão. Tá? Então, é aí que é a ideia de que a metafísica é especulativa. A metafísica é desacreditada aqui. A ideia do Descartes de Deus está equivocada, em Tomás de Aquino está equivocada, em Platão está equivocada. Tá? Então, concluindo, Kant tentou colocar a filosofia no caminho da ciência, mostrando quais são as áreas completas. Isso é muito importante. Tá? Esse é o grande ponto aí da conclusão kantiana. Legal? Olha esse exercício bem amplo aqui. Tá? O EN. Olha só. A própria experiência é um modo de conhecimento que requer entendimento, cuja regra tenho que pressupor a priori em mim, ainda antes de me serem dados objetos, e que a expressa em conceitos a priori, pelos quais, portanto, todos os objetos da experiência têm necessariamente que se regularem com eles concordando. Tá? Daí a ideia do a priori e a posteriori. O método de Kant é chamado de criticismo, beleza, pois consiste na crítica ou na análise reflexiva da razão, a qual, antes de partir ao conhecimento das coisas, deve conhecer a si mesmo, fixando as condições de possibilidade do conhecimento, aquilo que pode ser legitimamente conhecido e o que não. Perfeito, é o que a gente acabou de mostrar, o que compete à razão e o que não compete. Para Kant, uma vez que os limites do conhecimento científico são os limites da experiência, acabamos de falar aí sobre a ideia de Deus, as coisas que não são dadas à intuição sensível, a coisa em si, entidades metafísicas como Deus, alma e liberdade, não podem ser conhecidas. Perfeito. Kant mantém-se na posição dogmática herdada de Hume. Para os dois filósofos, o conhecimento é um fato que não põe problema. O resultado da crítica da razão é a constatação do poder ilimitado da razão. Jamais. Lembra, Hume me fez despertar do som dogmático. Hume me fez ver que a razão não é a produtora de todo conhecimento. Que a razão é problemática, por isso a crítica à razão. O sentido da revolução copernicana operada por Kant na filosofia é que são os objetos que se regulam pelo nosso conhecimento, não o inverso. Ou seja, o conhecimento não reflete o objeto exterior, mas o sujeito cognoscente constrói o objeto do seu saber. Exato. Como se nós estivéssemos tirando foto das coisas e entendendo os objetos a partir da nossa estrutura cognitiva, através da nossa visão, das nossas sensações, da nossa capacidade racional. Ok, Aurélio. Com a sua... Opa, gente, eu estou viajando, eu coloquei a 4 como certo, né? Eu estou aqui no... boiando aqui. A 4 está errado. Com a sua explicação da natureza do conhecimento, Kant supera a dicotomia racionalismo e empirismo. Conhecimento que tem por objeto o fenômeno é o resultado da síntese entre os dados da experiência e os conceitos e as instituições dos conceitos a priori da razão. Perfeito. Então, vou até concluir isso aqui com vocês, para terminar a nossa aula. O que vai acontecer? Kant vai superar a dicotomia racionalismo e empirismo. Beleza. O que significa isso? Se o racionalismo é uma tese e o empirismo é uma antítese, o Kant vai realizar a síntese. Beleza, turma?
Tá aí uma aula muito importante, um tema bem interessante, tá? Façam os exercícios, leiam a teoria. Eu estou aí para vocês, caso existirem dúvidas, e aqui é natural que elas apareçam, vocês podem me procurar, que eu faço questão de ajudar. Beleza? Até a próxima. Muito agradecido.